Alô, amigos, para você que está conectado ao site Atualidade, nosso portal de notícias, vamos falar sobre o agronegócio. Estou ao lado do engenheiro agrônomo e produtor rural Almir Rebelo para falarmos sobre o agroambiental. Quão importante a gente debater sobre esse assunto, né, Almir? Primeiramente, bem-vindo ao site. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos os telespectadores que com certeza gosto muito de ouvir vocês pela qualidade do trabalho que vocês realizam e também sobre o assunto que a gente vai falar, que é de interesse de todo mundo, que todo mundo ou é produtor e consumidor ou é consumidor. Então, tu pode precisar de poucas coisas durante o dia, mas tomar café, almoçar e jantar, tu precisa todos os dias. Então, essa conexão que nós temos que ter, enquanto produtor rural e consumidor, ambiente rural e urbano, e a gente está num processo de evolução muito grande. Em 1965 a população rural era 65%, e agora a população rural está em 12,4%. Então, o meio rural está ficando desabitado e a necessidade de produção de alimentos ela continua, cada vez com menos gente no meio rural para atender esse povo todo a nível mundial, porque o Brasil hoje é um exportador de alimentos. Aliás, nós temos uns números muito interessantes. O Brasil, por exemplo, em 1970, 80, ele era importador de alimentos. Quando se aproximou os anos 2000, ele passou de importador para exportador de alimentos e atingiu 100 milhões de toneladas de grãos produzidos no ano 2000. Então, o Brasil ficou desde o ano de 1500 até o ano 2000, 500 anos ele levou para produzir 100 milhões de toneladas e abastecer seu mercado interno e passar a ser exportador de alimentos. De 2000 a 2015, 15 anos, o Brasil atingiu 200 milhões de toneladas de grãos. 2015 a 2022 atingiu 300 milhões de toneladas de grãos e agora nós já estamos com 325, 26 milhões de toneladas de grãos. E a gente acompanhou tudo isso. Por exemplo, hoje nós vivemos um momento aí de expectativa do produtor com relação à securitização das suas dívidas em função que tivemos, nesses últimos 5 anos, tivemos 4 anos de seca e uma estiagem, de uma enchente. Então, o produtor está nessa expectativa e a gente acompanha isso. E quando teve já uma securitização no ano 2000, foi porque o produtor investia, comprava tratores, por exemplo, e o juro era escorchante. Tu pagava um trator e ainda estava devendo mais 2 ou 3, por isso tu precisou securitizar com 20 a 25 anos de prazo. Esse ano não, o produtor está precisando securitizar porque não produziu. São 4 estiagens e uma enchente, e é uma situação muito complicada que o agro vive hoje. Então está um momento assim muito difícil, os produtores estão com a sua autoestima muito baixa, não está tendo a atenção que ele deveria pela importância que a agropecuária tem. Nós, por exemplo, que acompanhamos a outra securitização, a gente sabe o que aconteceu com o Brasil depois que o governo apoiou o produtor rural, securitizou as suas contas para que ele pudesse trabalhar e pagar. O Brasil passou, então, de importador para exportador de alimentos e hoje o Brasil é o maior produtor de soja, por exemplo, e o maior exportador de alimentos do mundo. Então, é um momento assim que a gente tem o que comemorar e tenho que lamentar e correr atrás para ver se a gente acha uma solução. Então, falar para o nosso público sobre essas duas realidades fica até difícil até das pessoas da cidade entender isso, porque a atividade agropecuária ela hoje está muito tecnificada, muito complexa, e as pessoas da cidade não estão acompanhando isso, porque muita gente teve até pesquisa, onde perguntaram para as donas de casa, com relação ao leite, de onde é que vem o leite que a senhora está dando para as suas crianças? Eles disseram, olha, vem do supermercado. Aí insistiram com a pergunta, tá, mas será que é mesmo o supermercado? Aí umas, não, olha, mas eu acho que vem da indústria. E de 100 donas de casa entrevistadas, parece que 4 ou 5 disseram que vinha da vaca, que essa vaca era criada pelo produtor rural e era alimentada e era ordenhada para que o leite chegasse até então o supermercado. Então são essa dificuldade que a gente tem de entendimento com as pessoas e por isso a necessidade da gente comunicar isso.
Então, parabéns para vocês, já que antes de ontem foi o Dia Nacional ou Mundial das Comunicações e vocês estão realizando essa nobre tarefa de informar as pessoas, porque a informação ela tem que gerar uma melhora na qualidade de vida das pessoas. E eu desejo que vocês continuem fazendo isso com essa finalidade e atinjam esse objetivo. Perfeitamente. Almir, a gente vai vivenciar agora, nos próximos dias, a COP30. Gostaria que o senhor explanasse para nós, para quem está nos acompanhando, quem segue o site Atualidade, o que é a COP30 e o que vai ser discutido lá sobre o agronegócio. Pelo que nós estávamos falando antes da entrevista, o produtor e a sociedade brasileira devem ficar atento a cada assunto que vai ser discutido lá. Bom, o mundo, em 1972, eles realizaram em Estocolmo a famosa Conferência de Estocolmo, onde eles começaram a demonstrar uma certa preocupação com a preservação ambiental, do seu jeito. E estava lá um embaixador brasileiro, se não me engano o nome era Oswaldo Aranha. Depois ele acabou virando, acho que quem fundou a ONU, alguma coisa nesse sentido assim. E daí, esse embaixador brasileiro, ele disse que o mundo teria que se preocupar em preservar o seu ambiente de produção, mas não podia impedir que os países se desenvolvessem. Então, a preservação ambiental ela teria que acontecer desde que não boicotasse o desenvolvimento dos seus países. Que os países não ficassem assim achando que iam viver de preservação sem desenvolver as suas potencialidades econômicas. E eles já marcaram, em 1972, eles marcaram para dali 20 anos um evento no Brasil. Por que eles não fizeram em outro lugar esse evento? Escolheram exatamente o Brasil. O mundo já sabia que o Brasil teria todas as condições ambientais para virar uma potência de produção de alimentos, por exemplo. Os Estados Unidos são a potência que são porque eles lá não tiveram barreiras ambientais como o Brasil tem, né? Então, aí ocorreu a Eco 92, 20 anos depois. No Brasil, que foi muito comentado esse acontecimento, e a gente já sentiu, eu lembro muito disso, das discussões que teve na Eco 92, aonde o mundo veio para cá para botar o dedo no nosso produtor, no governo brasileiro, colocando, em vez de normas ambientais, na verdade estava colocando barreiras ambientais travestidas de normas de preservação ambiental. E aí, naquele momento, eles criaram e assinaram o tal de Protocolo de Kyoto. Esse Protocolo de Kyoto já foi para limitar as emissões de gases de efeito estufa, porque eles estavam achando, né, que daqui a pouco essas emissões de gases iam provocar um aquecimento da atmosfera. E esse aquecimento poderia provocar mudanças climáticas. Mas eles estavam tudo no papel, já tudo preparado para isso. Então inventaram esse protocolo de Kyoto, que os países tinham que limitar suas emissões. E aí eles começaram, a partir daí começaram a ocorrer as COPs, que eles chamam de Conferência das Partes. Qual é as partes? São os países que participavam desse evento, né? E foi 100 e tantos países, hoje está em torno de 190, alguma coisa, 200 países fazem parte dessa conferência de nações, que fazem parte das Nações Unidas, preocupadas com as questões ambientais e mudanças climáticas. Hoje já inventaram até esse termo mudanças climáticas, que eles acham que é oriunda da emissão de gases de efeito estufa. E aí eles resolveram, ultimamente, eles têm um departamento chamado de IPCC, estuda o clima, né? E esse IPCC, ele dá as normas para a ONU. Então, as normas da ONU hoje se submetem às decisões desse IPCC, que seria, eles chamam de Painel Intergovernamental de Estudo das Mudanças Climáticas, esse IPCC. E o IPCC decidiu dizer, né, à medida que o tempo foi passando,
que os países ricos tinham que pegar uma quantia de dinheiro e doar para os países em desenvolvimento ou pobres, adequar o seu desenvolvimento emitindo menos gases de efeito estufa. Os países ricos não. Os países ricos poderiam continuar emitindo os gases de efeito estufa, desde que fosse lá nos países pobres e comprasse créditos de carbono, que seria o direito para eles continuarem emitindo, mas compravam esse crédito de carbono e esse crédito ia compensar as emissões deles, já que, principalmente o setor industrial, estaria emitindo muito CO2 e eles não estavam produzindo na atividade agropecuária para que as plantas sequestrassem esse CO2 da atmosfera para neutralizar essa emissão. Então, eles inventaram que os países tinham que comprar o direito de poluir, aonde eles criaram o conceito de crédito de carbono, que seria 1 tonelada de CO2 que deixou de ser emitida para a atmosfera ou removida. Mas eles deram mais importância para diminuir a emissão e não deram importância para a remoção. O que está acontecendo agora? Eles têm uma interferência muito grande no Brasil. As ONGs, o Brasil hoje, por exemplo, o Brasil tem 879.326 ONGs. E aquelas que se dizem ambientais, 99% são contra a nossa atividade agropecuária. E foram criando um aparato de legislação ambiental, em que hoje o Brasil, por exemplo, tem mais de 16 mil normas ambientais no pescoço do produtor rural. Então, o produtor rural brasileiro ele é considerado um criminoso ambiental. Diante desses absurdos, e a gente estuda isso, e nós descobrimos que, na verdade, isso tudo é um plano estratégico de fora organizado pelos nossos concorrentes de produção de alimentos, para que se coloque como normas ambientais, na verdade, são barreiras para impedir que o Brasil desenvolva todo o seu potencial da atividade agropecuária. E eles vêm estudando isso durante os últimos anos e fazendo essas COP, essas conferências das partes, para dizer quem é que está preservando o meio ambiente, quem é que está sequestrando mais carbono, quem é que está emitindo mais e por isso tem que se envolver nesse sistema. E eles definiram, por exemplo, numa dessas conferências, que os países ricos teriam que botar 100 bilhões de dólares por ano para que os países pobres investissem em tecnologias que emitissem menos CO2 para a atmosfera. Aí começou esse dinheiro a aparecer aos poucos, ou quase nada, eles começaram a pintar o quadro cada vez mais feio e para que sensibilizasse os países a botar mais dinheiro. Ao ponto que eles tinham definido já nas últimas COPs que eu teria que botar 300 bilhões de dólares. Não conseguiram ainda esse dinheiro, agravaram mais a situação dizendo que o mundo vai terminar por causa das mudanças climáticas e do aquecimento global. E então teria que ser o plano deles para os próximos anos. O mundo tem que investir 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Cada país colocaria um valor. Cada país rico coloca uma quantia desse valor aí para que os países em desenvolvimento ou os pobres investir no combate às mudanças climáticas, aquelas situações que estão levando o mundo a sofrer mudanças climáticas. Só que tem um detalhe interessante. Por exemplo, hoje, os Estados Unidos, por exemplo, é o país... aliás, a China é o país que mais emite gases de efeito estufa para a atmosfera, com 36%. Os Estados Unidos é o segundo, com 26%. A União Europeia, o conjunto de países da União Europeia, emitem 25%. O Brasil emite apenas 1,9%. E eles estão centrando as forças deles tudo em cima do Brasil. Então é tão falso isso, que os países, por exemplo, a China, é a que mais emite, mas a China, ela se identificou, não, eu não sou país desenvolvido, sou país em desenvolvimento. Embora eles são os países hoje mais industrializados que tem a China.
E eles estão dizendo que eles estão em desenvolvimento, porque daí eles não botam dinheiro para ajudar os pobres a diminuir a emissão de gás de efeito de estufa em projetos de desenvolvimento. Eles querem dinheiro e continuam sendo os mais poluidores, não investem em nada para diminuir as emissões, e eles estão dando esse golpe no mundo. Aí agora o presidente Trump chegou lá e identificou isso e cortou esse incentivo aí para os países, cortou, através da USAID, que distribui esse dinheiro. Por isso, existiu numa dessas COP em 2015, que foi aquele da COP lá em Paris, que surgiu o Acordo de Paris. Esse Acordo de Paris, por exemplo, agora está sendo bombardeado porque não está cumprindo sua função, né? A retirada dos Estados Unidos das COP e do Acordo de Paris está demolindo com essa política ambiental mundial lideradas pelas conferências das partes. E o Brasil, então, tem aprovado leis. O Brasil aprovou, por exemplo, a Lei 15.042, onde criou o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito de Estufa. Estaria criando o crédito de carbono em cima daquilo que se emite. Só que o crédito de carbono em cima da emissão, tu pega e se tu for diminuir a emissão, tu não emite. E se tu não emite, não existe esse crédito de carbono, é uma suposição. Então nós estamos discutindo agora que seja criado o Sistema Brasileiro de Comércio de Remoções de Gases de Efeito de Estufa, feito pelo processo fotossintético da atividade agropecuária, onde a gente dá de 1.000 a 0 naqueles que defendem o crédito de carbono pelas emissões. Então a gente está aí articulando isso para acontecer, e tem que ser, porque quando foi aprovada essa lei 15.042, a gente tirou a atividade agropecuária fora. E agora nós temos que criar uma legislação específica para a nossa atividade agropecuária, para que a gente crie o crédito de carbono do processo fotossintético da atividade agropecuária, e aí o Brasil vai ter crédito de carbono para neutralizar todas as suas emissões e vender mais de 10 bilhões de crédito de carbono para quem quiser comprar e seguir poluindo. E aí não querem acreditar que o Brasil é uma potência em termos de produção de crédito de carbono, né? E para a COP agora a grande discussão vai ser transição energética e combate às mudanças climáticas. E eles acusam o CO2, de ser o principal gás de efeito de estufa, oriundo da queima de combustível fóssil pelos tratores e pelas máquinas da atividade agropecuária, e acusam muito a nossa atividade agropecuária, que é a que menos emite, mas aí eles mostram a cara que realmente, eles vêm aqui para colocar barreiras para o desenvolvimento da nossa atividade agropecuária, e nós estamos se articulando para, se estiver aqui na COP, se deixarem, nós vamos lá derrubar essa farsa mundial aí contra a nossa atividade agropecuária. Então é um desafio muito grande que nós de Santiago aqui estamos estudando e realizando palestras, mostrando para a sociedade o que é isso, que a nossa sociedade precisa saber o que nós estamos fazendo, porque o Brasil será o garantidor da segurança alimentar da humanidade com as melhores tecnologias de produção e preservação ambiental, com certeza. Almir Rebelo, produtor rural, também engenheiro agrônomo, em entrevista ao site Atualidade, falando desse assunto muito importante, que é o agronegócio brasileiro. Obrigado pela participação ao site Atualidade, credibilidade na informação.